A paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos, em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Calor e é com alegria e temor diante de Deus que compartilhamos mais uma palavra que vem do céu para o nosso coração. Que o Espírito Santo nos conduza, nos ensine e nos revele aquilo que o Senhor deseja falar conosco hoje. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, que diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que impedidos de o conhecer. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E, respondendo um deles, disse: Nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crerem tudo o que os profetas disseram. E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou. E partindo-o, lhe deu. E abriram-se-lhes os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Essa passagem nos mostra um dos momentos mais profundos do ministério de Jesus após a ressurreição. Dois discípulos caminhavam tristes, decepcionados e confusos. Eles haviam depositado toda a esperança em Jesus, mas a cruz parecia ter encerrado todos os sonhos. Para eles, a história havia terminado em fracasso. O que eles não sabiam é que Jesus já havia ressuscitado e estava caminhando exatamente ao lado deles. Isso nos ensina que, muitas vezes, Jesus está presente no nosso caminho, mas a dor, a frustração e a decepção impedem nossos olhos espirituais de reconhecê-lo. A tristeza pode nos cegar espiritualmente. Jesus não os abandona. Ele se aproxima, caminha junto, ouve suas dores e permite que eles falem. O Senhor não rejeita quem está confuso. Ele acompanha até que o entendimento seja restaurado. Em vez de repreender imediatamente, Jesus começa a ensinar, explicando as Escrituras e mostrando que o sofrimento fazia parte do plano de Deus. Isso nos ensina que Deus está trabalhando mesmo quando não entendemos o processo. O silêncio de Deus não é ausência. A demora não é negação. Muitas vezes, o que parece fim é apenas um novo começo sendo preparado. O ponto de virada acontece no partir do pão. Quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem. O reconhecimento vem na comunhão, na intimidade, na presença. O mesmo coração que estava abatido, agora queima novamente. A fé é restaurada, a esperança renasce e a tristeza dá lugar à alegria. O caminho que antes era de fuga, agora se torna caminho de retorno. Eles voltam para Jerusalém para anunciar que Jesus vive. Quem tem um encontro verdadeiro com Cristo não consegue ficar parado. Volta! Transformado para anunciar o que viu e viveu. Essa palavra fala com quem está caminhando sem entender, com quem está decepcionado, cansado ou achando que Deus não está agindo. Jesus está mais perto do que você imagina. Ele está caminhando com você, explicando o processo e preparando o momento em que seus olhos espirituais se abrirão. Senhor nosso, Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor caminha conosco mesmo quando não percebemos a tua presença. Obrigado porque o Senhor não nos abandona nos momentos de dor, confusão e tristeza. Perdoa-nos quando deixamos a decepção roubar a nossa fé. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Aquece novamente o nosso coração com a tua palavra
transforma caminhos de tristeza em caminhos de esperança. Visita agora cada vida que está ouvindo esta mensagem. Cura feridas emocionais, restaura a fé abalada, renova a esperança dos cansados e fortalece os que estão quase desistindo. Que possamos reconhecer Jesus em cada detalhe da nossa caminhada. Que o nosso coração volte a queimar pela tua presença e que sejamos testemunhas vivas de que Jesus vive. Nós entregamos nossa vida em tuas mãos e confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.